Se você caiu aqui no canal do Guia da Floresta meio de supetão, nesse ou outro vídeo, talvez o termo botânica robista não seja algo tão óbvio para você. Talvez você nunca mesmo tenha ouvido falar sobre isso. O que não é de se espantar, até mesmo porque eu acredito que fui eu que conheci esse termo lá nas minhas redes sociais de vídeos curtos, TikTok e Instagram, tá? Mas enfim, botânica robista é o ato de você brincar, se divertir, né? Ter um hobby de identificar e diferenciar as plantas, tá bom? Não de uma forma profissional como um engenheiro ou uma engenheira florestal, um biólogo, bióloga, mas enfim. É o seguinte, hoje a gente está num vídeo aqui fora, tá no Parque Barigui, e a gente vai dar os primeiros passos para quem gostaria de praticar a botânica robista, ou seja, a gente vai começar a ler as plantas. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Matheus, eu sou engenheiro florestal, esse daqui é o Guia da Floresta, e hoje a gente vai começar os primeiros passos na botânica robista, ou seja, como começar a ler as plantinhas. Então bora lá, antes de qualquer coisa, por que botânica robista? Por que eu gostaria de praticar esse inferno de botânica robista? Primeiro, se você gosta de Pokémon, assim como eu gostava bastante na minha infância e ainda gosto, não desse monte de evolução esquisita que surgiu aí, mas eu gostava muito de Pokémon, e isso daqui, identificar plantas, é a forma mais inocente de se colecionar Pokémon, tá? Porque você vai fazer a sua diferenciação cada vez que você sair para um terreno baldio, para uma calçada, para uma área natural como essa, como um parque, você vai acabar achando Pokémons novos, tá? E você vai anotar na sua Pokédex ou no seu celular e você vai continuando aí colecionando os seus Pokémons, as suas observações de Pokémons, tá? E isso é muito interessante. Uma outra coisa, é um hobby muito bom para te tirar a bunda da cadeira, tá? Porque assim como eu hoje, eu estava planejando gravar um vídeo lá no meu estúdio, tá? Sentado na cadeira e tudo mais. Só que eu falei, chega, eu preciso ver planta, eu preciso ir no mato, ver o que está acontecendo, ver se eu acho uma planta nova que eu não conheço. E a botânica robista sempre me traz para cá, tá? Agora, você me pergunta, pô, mas você não é engenheiro florestal? Você não trabalha com identificação profissionalmente? Sim, eu trabalho, só que aqui, por exemplo, onde eu estou agora, eu não estou praticando uma botânica profissional, porque eu não vou precisar escrever um relatório, eu não vou precisar ficar me preocupando se eu vou cortar ou não essas árvores, eu estou simplesmente realmente colecionando novas cartinhas, novos Pokémons, novas espécies, né? E essa que é a parte interessante, essa que é a parte robista desse negócio, tá? Assim como, por exemplo, birdwatching, né, que a observação de pássaros, né, foi uma coisa que surgiu fora da área acadêmica, a botânica robista, no meu ver, também é algo que está totalmente longe da área acadêmica. É algo que as pessoas deveriam praticar, tanto para sair de casa, né, para você ser mais ativo, ativa e ter um motivo para fazer isso, que não seja só simplesmente sair correndo e andando nos parques. Deus me livre se você fizer isso numa esteira, né? Porque aí você perde toda a graça de caminhar. Quer dizer, isso se você tiver um parque perto, né? Se você não tiver um parque perto, se você tiver num centro urbano muito grande, só tiver a esteira para caminhar, paciência, aí caminha na esteira, né? Mas enfim, vocês entenderam. Uma outra coisa muito interessante é que você acaba conhecendo outras pessoas que também gostam de praticar esse hobby e você acaba trocando as cartinhas, trocando figurinhas, né? Trocando conhecimentos com essas pessoas. Ah, mas eu não conheço ninguém que gosta de botânica ou que pratica isso. Bom, você está perdendo tempo de ir lá nas minhas redes sociais, né, TikTok, Instagram, e seguir a galera, ou prestar atenção na galera que está sempre comentando, que está sempre interagindo por lá, porque é uma galera que, na maioria das vezes, não é profissional, mas que gosta muito da botânica e está sempre querendo conhecer outras pessoas, assim como conhecer outras plantinhas, para falar sobre plantas, tá? Porque é um assunto muito bom, por exemplo, para você, né? O meu melhor amigo, por exemplo, que é o Rodrigo, a gente só fala de planta. Ele manda mensagem, na hora que eu olho, é uma foto de uma planta estranha que eu não conheço, e a gente fica lá discutindo o que pode ser aquilo, tá? Então, se você quer conhecer pessoas assim, a primeira dica que eu te dou, corre lá no meu Instagram, ou vai em outros fóruns que você acha aí no mundo afora. Facebook tinha muito, né? Mas eu não recomendo mais nenhum, porque o Facebook é muito estranho e a maioria dos grupos lá não tem muita moderação. Então eu já vi até briga saindo nesses grupos de botânica por lá e é por isso que eu nem participo de nenhum, tá bom? Se você é de Curitiba, né, eu organizo as expedições botânicas aqui onde eu tô, né, no Barigui, 2 vezes por mês aí, a gente chama uma galera, tem um custo, tá? E a gente faz essas expedições botânicas aqui para falar um pouco mais de botânica. E as pessoas que vêm aqui acabam formando grupos para depois também continuarem conversando sobre isso. Então tá, vamos lá. Você tem um hobby novo, você sai de casa, você conhece novas pessoas e você, né, exercita teu cérebro aí tentando lembrar um monte de coisa estranha que você via na escola ou na faculdade, tá? Só que aí tá o nosso grande problema, nosso primeiro grande empecilho que as pessoas têm, né, quando ouvem falar em botânica. Porque se você teve o privilégio de ver botânica no seu ensino médio, né, provavelmente você não gostava tanto porque era extremamente decoreba e não tinha prática, tá? E se você viu isso numa graduação de agronomia, de biologia, de florestal,
a mesma coisa. Você vê aquele monte de nome estranho, de morfologia, taxonomia, e você não consegue aplicar isso na prática, né? Porque botânica, assim como várias coisas da biologia, né, da taxonomia, que é dar nome para as coisas, não existe regra, tá? A maioria das vezes não tem regra, a gente tenta dar regra, mas não existe, e acaba sendo muito difícil de você ver algo na sala de aula e aplicar no meio do mato, tá bom? E inclusive é por isso que a gente está aqui fora hoje, para entender como que a gente começa a ler uma planta, tá? Porque, tá, beleza, quero começar a praticar botânica robista. Saí, fui num terreno baldio, não entendi nada. Eu olho para as plantas, eu olho para uma matinha, assim, para uma florestinha, tudo que eu vejo é folha, é galho, é verde e marrom. Não consigo diferenciar pau de galho, né? Como diria o outro. Então é o seguinte, é isso que a gente vai começar a entender, tá? Até mesmo porque você não deve se preocupar com nomes, tá? Esqueça nome científico, se preocupe apenas com nomes populares que você inventar, tá? Ah, mas como assim? Você vai inventar os seus nomes para as plantas. Tipo assim, você tem que tentar diferenciar uma coisa da outra, prestando atenção, não é olhando de longe assim, você não vai conseguir entender planta alguma olhando de longe, tá? A gente até brinca, depois de muito tempo, que você até consegue pela áurea da planta. Você vê a planta lá longe, você fala assim, é uma cereja do Rio Grande, é um não sei o quê. Você fala, beleza, tem aquele jeitão. Mas no começo você precisa chegar perto, tá? Você precisa chegar perto da planta, você precisa pegar a plantinha, olhar assim, ver o que ela tem, o que ela não tem, e olhar uma outra planta que está do lado e falar assim, nossa, será que isso daqui é a mesma coisa que aquele troço que eu estava vendo antes, tá? Isso aqui. Daí pronto, você conseguiu diferenciar duas coisas e você dá um nominho besta ali para ele. Você dá um nome de plantinha verde azulada. E aí teu trabalho é encontrar uma plantinha que seja verde azulada em outro lugar e tentar lembrar pelas características que você viu que ela é a mesma coisa. Isso é muito básico, tá? E isso dá para você fazer assim de forma bem grotesca. Então, por exemplo, você vê uma planta nascendo no pé de uma árvore e você vê uma planta nascendo diretamente no chão. Isso já é uma característica para você notar, tá bom? Mesmo que você não saiba o nome dessas características, tá? Então, essa é a primeira tarefa que eu daria para você, tá? Olhar as plantas e tentar diferenciar elas sem saber exatamente por que elas são diferentes e dar os seus nomes populares para ela, tá? Depois você tenta correr atrás dos nomes verdadeiros, tá bom? E a gente vai com certeza ver mais para frente aqui no Guia da Floresta como que a gente procura pelos nomes verdadeiros das plantas, tá? Mas antes disso a gente precisa passar por 3 características muito importantes, tá? Dentro da botânica, tanto robista quanto profissional, para você começar a fazer essa diferenciação, tá bom? Assim, tá, você fez a diferenciação, só que você ainda está com um pouquinho de dúvida. O que são as características mais básicas que uma planta tem, que eu posso observar, né, que eu posso tentar entender, que não vai confundir meu cérebro? É o tipo de folha, tá? Tá passando um avião aqui, eu espero que não foda todo o nosso áudio, tá bom? Mas a gente vai continuar mesmo assim. Vou inverter a câmera aqui. Então estamos aqui com uma Rubiaceae, tá? Uma plantinha da família Rubiaceae aqui que a gente já viu nos vídeos anteriores, tá bom? E eu falei, a primeira característica que você precisa entender é tipo de folha. É uma folha simples ou é uma folha composta, tá? Isso é muito básico, mas é muito importante, tá bom? Isso é uma característica muito boa ali para você começar a diferenciar saco de picuá, tá? Então nesse caso, a gente pega um raminho da planta. Então, por exemplo, esse daqui tá bem didático e a gente começa a procurar suas folhas. Então, por exemplo, obviamente, isso é uma folha, isso é uma folha, isso é uma folha, mas isso é uma folha simples ou composta? Tá. Obviamente, para a gente diferenciar, a gente precisa entender, né? A gente precisa comparar uma coisa com a outra, tá? Então, temos aqui uma planta de folha simples e logo aqui embaixo nós temos essa belezinha. Nossa, dá até dó de tirar daqui, né? Eu não vou tirar, vou tirar dessa daqui e a gente arrasta lá para baixo, que é mais fácil. Então tá, ó, vejamos. Desse lado nós temos uma planta que suas folhas, o seu padrão foliar, ele se repete assim, uma folha para cá, uma folha para cá, uma folha aqui, outra folha aqui, outra folha aqui, tá? Gemas, se a gente fosse olhar também, ela tem as geminhas aqui nas axilas, ó, tá vendo? Isso é uma indicação de onde começa e acaba uma folha. Então, a gente pode dizer que isso daqui é uma planta de folha simples. Tá, mas o que seria uma planta de folha composta? Isso daqui. Tá? Quando a gente pega aqui essa folha, a gente repara que ela tem isso, isso e isso. Tá? Isso, né? Essa parte, essa parte, essa parte. Cada uma dessas partezinhas não são folhas, são folíolos, tá? Folíolo vem de folhinha pequena, acho que do latim, se não me engano, tá bom? Então, isso daqui tudo é uma folha, tá? Isso daqui é uma folha composta, tá bom? E aqui do lado, ó, tava nascendo aqui do lado, eu arranquei a bendita da planta, tadinha.
E aqui nós temos uma folha simples, tá bom? Então olha aqui, bem do ladinho uma coisa da outra, uma folha composta por 3 folíolos, trifoliolada e uma folha simples, tá bom? Agora, uma outra característica aqui muito importante. Como que essas folhas, sejam elas simples ou compostas, estão inseridas no ramo, tá? Essa daqui, uma rubiáceazinha aí, uma característica bem legal dela é que suas folhas costumam ser simples e opostas, né? Por quê? Tem uma folha nascendo de um lado e logo do lado dela, ali embaixo, oposta a ela, tem uma outra folha nascendo, tá bom? Já nesse ladinho aqui, ó, ela tá bem esquisita, tá bem difícil de ver. Ó, aqui tá mais interessante. Tá vendo que aqui tem uma folha composta e aqui em cima tem uma outra folha composta? Então, isso é uma folha de tipo, isso daqui é uma filotaxia alterna. Por quê? Você tem uma folha que sai de um lado, sobe um pouco e aí sai uma outra folha, tá bom? Então, folhas alternas, folhas opostas, tá? E agora juntando o que a gente aprendeu. Folhas simples opostas, né? São folhas simples nascendo uma oposta à outra e folhas compostas nascendo uma alterna à outra, tá? E é óbvio que existe os trava-língua, composta, oposta, alterna, oposta, sim, enfim. Tem que ir com calma aí pra gente ir pegando isso, tá bom? E uma última característica muito importante são as suas margens, tá bom? Quando a gente fala uma folha simples, é quando ela não é composta. Se a gente falar que uma folha é inteira, a gente está falando das margens das folhas, tá bom? Nesse caso aqui, novamente, nossa psicótria, a gente tem uma margem de folha inteira, né? É uma folha inteira. Por quê? Porque as suas margens não têm recortes, tá? Foca na porra da folha, é isso. A gente tem uma margem aqui que é inteirinha, né? Ela não tem nenhum recorte. E já aqui do lado, né, no nosso halófilos, no nosso vacum, a gente tem uma margem bem serreada, né? Bem recortada, ou seja, não é uma folha inteira, é uma folha recortada, tá bom? Então, se a gente fosse ler essa planta, a gente diria que ela tem folhas compostas por 3 folíolos com margem recortada e a filotaxia, ou seja, como essas folhas estão inseridas no ramo, é alterna, tá? E se a gente fosse ler essa planta, a gente diria que ela é uma planta de folhas simples, opostas, de margem inteira. Obviamente, existem zilhões de outras características que a gente precisa olhar nas plantas para chegar em alguma conclusão. Estípula, nervura, pelugem, que são os tricomas, né? A cor de baixo, a cor de cima, se ela tem cheiro, se ela tem gosto, tem um monte de coisa para ver, tá? Mas se você conseguir diferenciar uma folha simples de uma composta, uma folha alterna de uma folha oposta, eu sei que composta e oposta confunde, tá? Mas pensa com calma, com carinho, que isso vai estar na cabeça de uma forma bem boa, tá? Oposta, composta. Composta é composta de folíolos. Oposta é uma coisa, né, oposta à outra, não tem mais o que falar, tá bom? E a gente com calma vai vendo outras características nos vídeos mais pra frente, tá? Mas hoje a gente vai reservar o resto do vídeo aqui pra gente tentar ler outras folhas, tá bom? E aí eu vou até falar os nomes, mas a gente não precisa se preocupar inicialmente, tá? Então, bora procurar umas plantinhas aqui, umas folhas legais pra gente tentar ler. Ó, olha aqui, tá? Uma folhinha aí, um modo big daquela que a gente viu ali atrás, tá? Então, sem nome científico, sem nome popular, sem nada, a gente consegue ver que essa é uma folha simples, né? Porque uma folha aqui e outra folha aqui, que nascem oposta à outra, tá? E de margem inteira. Essa daqui é uma versão big daquela outra, que inclusive tem ela aqui, ó, tá? Que inicialmente eu chamei lá de verdinha azulada, apesar de não ser verdinha azulada, tá bom? Mas elas têm as mesmas características, tá? Folhas simples, opostas, de margem inteira. Só que olha a diferença do tamanho, né? E é óbvio que tem outras características, como por exemplo, essa estípulazinha aqui em cima, tá aqui também feia. Deixa eu ver se tem uma mais bonita pra gente ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo que ela tem essa estípulazinha, essa piroquinha aqui em cima, aqui, ó? Isso é uma característica que a gente precisa procurar depois para diferenciar essas espécies. Só que é óbvio que o tamanho já ajuda bastante, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa maior, outra coisa menor, tá bom? E é assim que a gente começa a tentar diferenciar as plantas, tá?
Eu não preciso me preocupar com os nomes científicos nesse começo, eu preciso me preocupar com tentar diferenciar as plantas, de dar um nome para o picuá, tá? Olha aqui uma outra coisa interessante. Ó, aqui a gente já tem uma planta, né, com folhas simples, porque isso é uma folha, isso é uma folha, isso é outra folha carcomida, tá? E elas são alternas, diferente daquelas duas que a gente viu que eram opostas. Essa nasce uma para baixo, uma para cima, tá? De margem inteira. Ó, vamos ver. Ela tem uns micro recortezinhos aqui, ó. Ela não é tão inteira assim não, tá? Ela é um pouquinho serreadinha assim, tá? Mais importante, olha as outras características interessantes. Se a gente olhar na bainha da folha, ela tem parece que o limbo aqui vai para o pecíolo, tá? E forma essa alinha, tá? Esse é um pecíolo alado, tá? E que outra coisa que a gente consegue olhar nisso? Olha só que interessante. Tem espinho essa bicha, as outras não tinham espinho. E, como eu disse, tem planta que só de você cheirar você já sabe. Cheiro de limão no ar, para ajudar vocês que não estão sentindo cheiro, tá? Óbvio, isso daqui é um limoeiro, tá bom? E é uma exótica invasora, não devia estar aqui, porque esse daqui não nasce no Brasil naturalmente, tá? Ela está invadindo, então infelizmente é uma sem vergonha que não devia estar aqui, mas é uma planta linda, super cheirosa, tá? Então vocês viram, uma planta de folha simples e alterna, com outras características que a gente conseguiu já identificar e olhar, tá? Que mais? Olha só aqui, que interessante. Ó, vamos ver se o sol vai cooperar aqui. Mais uma planta aqui, ó, de folhas simples e opostas, tá vendo? Simples, ou aqui tá meio suboposto, né? Ela me sacaneou aqui, vamos pegar um raminho melhor. Ó, esse daqui, simples e oposto. A margem é meio revoluta, meio ondulada, tá vendo? Que ela vai parece meio crespa. E a nervura também tá bem mais saltada do que nas outras, tá? Então, por mais que ela tenha folhas simples e opostas, as nervuras, né? E até o cheiro disso aqui, porque isso daqui é bem cheiroso também, mostram que não é a mesma coisa, a gente não viu disso daqui hoje. Por mais que você não saiba o nome, você sabe que a gente não viu essa planta hoje. E é isso que é importante de você começar a ler as plantas, tá? Para os curiosos de plantão, isso daqui é uma guabiroba, tá? Uma mirtácea, uma frutinha maravilhosa, tá? Piperaceae, que também aqui a gente consegue ler muito bem. Ó, uma folha com pecíolo uma planta com folhas de pecíolos, vou pegar uma melhor aqui, né? Bem pequenininhos, não tem muito pecíolo. E as folhas são simples e alternas, tá? Mas eu quero pegar folhas compostas, que a gente viu pouca folha composta. Vamos ver se a gente acha aqui uma aroeira. Ó, nossa! Olha o estado dessa aroeira. Crende-os, pai. Não, vamos para outra coisa. Olha aqui, ó, uma aroeirinha linda. Quer dizer, mais ou menos, né? Então, ó, se a gente pegar o ramo dessa plantinha, a gente vê que o padrão dela sai uma coisa para cá, sai uma coisa para cá, sai uma coisa para outra cá. E como que eu sei que isso daqui, se isso daqui é uma folha, um folíolo, tá? Existe o macete das gemas, só que não funcionam para todas. Então, eu recomendo meio que você olhar para o padrão da bicha, tá? Então, aqui a gente está vendo um padrão que se repete da seguinte forma. As folhas saem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui caiu 1, 8, 9, 10. Opa, contei errado, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rapaz. Então, esse padrão de até 11 folíolos se repete, sempre terminando com um folíolo. E no meio aqui ainda da folha, né, tem essa raquezinha alada. Ou seja, o padrão é isso daqui, tá? Isso daqui é o padrão que se repete. Ou seja, é uma folha composta por até 11 ou mais folíolos ali. E essas folhas compostas estão inseridas de forma alterna no ramo. E ela também tem um cheiro maravilhoso de manga, porque isso daqui é uma aroeira da família Anacardiaceae, que é da mesma família da manga, tá bom? Mas é isso, meus queridos. Agora eu convido, meus queridos e queridas, eu convido vocês a também saírem e tentarem ler as plantas e diferenciar as plantas. Qualquer coisa, me manda mensagem aqui nas minhas redes sociais pra gente continuar conversando. E para você que é de Curitiba região, se você quiser conhecer esse lugar e ter algumas aulas ali particulares de botânica, ou em grupo, também corre lá nas minhas redes sociais, já me segue pra gente marcar uma expedição botânica, ou aqui no Parque Barigui, ou num parque de sua preferência, tá bom? E é isso, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Agora está aparecendo alguns vídeos aqui recomendados para você continuar a sua jornada na Botânica Robista ou no meio das plantas aí. E para mais conteúdo sobre plantinhas, já siga
o Guia da Floresta. Nós estamos juntos. Meu muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Bora identificar plantas juntos. Valeu e falou!